como contribuição à Bíblia. Amós nos faz lembrar a soberania de Deus em seu desenvolvimento com seu povo. Deus iria trazer seu juízo e ele de fato veio. A ênfase do dia do Senhor teve consequência para seus contemporâneos, mas também lembra-nos do dia vindouro e que aqui o Novo Testamento tanto se refere, ou seja, o dia em que Cristo voltará. Como curiosidade aqui do livro de Amós. Nos tempos antigos acreditava-se que queimar os ossos de um morto privava o espírito da pessoa de descanso, que se pensava em ser o resultado de um enterro decente. Então não era costume queimar, que é um costume mais ocidentalizado, mais atual, né? Isso nos tempos antigos não era costume fazer isso. Israel havia estendido sua influência sobre Damasco nessa época, por isso os ricos comerciantes de Samaria podiam manter casas luxuosas naquela cidade, além de certos privilégios comerciais, está no versículo 12 do capítulo 3. E o gado bem alimentado de Baçã era considerado a melhor raça da Canaã antiga. O esboço do livro, né? Amós, do 1:2 ao 2:16, vai trazer 8 profecias do julgamento vindouro sobre as nações. Do 3:1 ao 6:14 vai trazer 5 sermões. E do 7:1 ao 9:15 são 7 visões. Então esse é o esboço do livro, subdividido assim. Quando Amazias ele fica meio que rival de Amós em virtude da profecia de Amós ser muito dura para o povo, a gente faz necessário a gente fazer uma comparação. Então Amós no 7:14 vai trazer-nos uma conotação acerca da vida de Amós, aliás. Ele não era um profissional, né? E ele diz assim, e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Então ele está dizendo assim, eu não sou profissional. Já Amazias era o quê? Ele era um sacerdote de Betel e não de Deus. Ele é sacerdote de uma cidade, de uma localidade. Ele era um profissional. No 7:15, ele ressalta que ele obedecia a Deus sem pensar em agradar ninguém. Já o Amazias, ele servia no santuário do rei e no templo do reino. Onde estava Deus ali? Em lugar nenhum, porque ele estava servindo ao rei e no templo do reino. Então ele fazia aquilo que o rei queria, não o que Deus pedia que fosse feito. No 7:17, Amós ressalta que ele era dominado pela coragem e ousadia do Senhor e queria agradar somente a Deus. E Amazias, no 7:11, vai dizer que ele era totalmente dominado pela vontade do rei e fazendo tudo para agradar. Então, quando vem Amós e faz a vontade de Deus, ele traz ali uma rivalidade muito grande com Amazias. E Amazias foi uma pessoa que o atacou duramente. Então, passando agora para o livro de Obadias, nós já estamos agora no 4º profeta menor. O livro de Obadias ele traz como visão panorâmica a data aproximada entre 845 a 586 a.C. Vejam que há um range, há uma limitação entre o maior e menor aqui muito grande, porque não consegue se determinar precisamente quando o livro ele foi escrito. A maioria prefere na data mais próxima, que seria 586 a.C., e aonde se baseia a maioria dos estudos teológicos sobre esse livro. Então o autor é Obadias, e o local que ele profetiza é em Judá, e o alvo são os descendentes de Esaú, Edom, e de Jacó, Israel. Aqui vai trazer para nós uma briga familiar. Por quê? A gente sabe que Esaú e Jacó eram irmãos, e os filhos de Esaú foram gerar uma nação chamada Edom, e os filhos de Jacó geraram uma nação chamada Israel.
Então eles contendiam, eles ficavam sempre em rivalidade. O versículo-chave é o versículo 21, lembrando que esse livro não tem capítulo, né? Ele só tem versículo, porque ele só tem 21 versículos, né? E o versículo 21 é o versículo-chave, que diz assim: levantar-se-ão os salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então haverá punição sobre os descendentes de Esaú. O slide de número 33, o autor, né? O autor deste livro foi o próprio Obadias, que dá no meu livro, mas não se sabe mais nada sobre ele. Seu nome significa servo do Senhor, é um nome hebraico comum, pelo menos mais 12 homens têm este nome no Antigo Testamento, e muitos livros proféticos contêm profecias contra diversas nações. Mas o livro de Obadias focaliza exclusivamente a nação de Edom. A breve mensagem de Obadias está centrada no dia do Senhor, que se aproxima, e na promessa de que Israel possuirá a terra de Edom. Eu trouxe nesse livro aqui, amados, um estudo mais aprofundado no que tange até a geografia, porque é importante a gente entender o que aconteceu com eles. Quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês vão poder olhar a geografia antiga e atual para vocês verem que a palavra de Deus ela se cumpre de uma maneira muito forte em cima da nação de Edom. Como mensagem e propósito, Deus proferiu juízo contra Edom em virtude de eles tinham 3 características muito tristes e muito atuais. Eles tinham uma arrogância muito grande ao confiar na sua proteção geográfica. Está nos versículos 3 e 5. Vai falar da soberba do teu coração, te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. No que diz seu coração, quem me derribará desta terra? Então eles eram arrogantes. O ponto 2, eles confiavam em tratados diplomáticos. Então eles tinham, né, facilidade de conversar com as nações próximas, e por isso eles foram fazendo tratados e se achavam que poderiam ser defendidos em virtude desses tratados. Ainda, o último ponto, eles confiavam no conselho de sábios renomados. Então, em virtude da cidade ser uma cidade considerada uma cidade de pessoas inteligentes, isso é historicamente, então eles confiavam muito nos sábios dali, que estavam ali na cidade, eles confiavam. Vejam que 3 características muito comuns, né? Arrogância, confiar em tratado diplomático e confiança em pessoas sábias. Então Deus iria derrubá-los de montes elevados e tirá-los de suas cavernas nas montanhas. Ele ia cobrir Edom de vergonha por causa de seu regozijo arrogante e de sua alegre participação na queda de seu irmão Jacó, a nação de Judá. Nos versículos 10 e 14, 10 a 14 vai nos dizer isso. Depois que a Babilônia vem com Nabucodonosor como rei e toma a nação de Israel e faz ali, né, cativo o povo e leva para ficar 70 anos, ao invés de eles defenderem o povo de Israel, eles aproveitaram, depois que já tinham feito, né, a roubalheira, eles aproveitaram e foram lá e pegaram o resto. Então eles, além de ficar feliz porque a nação de Israel tinha sido levada cativa, eles ainda pegaram, né, fizeram a roubalheira do espólio que sobrou. Como contribuição à Bíblia, assim como o Apocalipse, que proclama a queda do Império Romano perseguidor, né, o livro de Obadias também defende a fé no governo justo de Deus e a esperança no triunfo final de sua justa vontade. Obadias traz uma mensagem pastoral aos corações que sofrem, mostrando que Deus está em seu trono e cuida daqueles que são seus. Slide de número 36, como curiosidade, né?
A arrogância de Edom estava fundamentada em suas fortalezas montanhosas, aparentemente inconquistáveis. Os edomitas protegiam sua riqueza acumulada em transações comerciais em cavernas. E Edom, particularmente Temã, era conhecida por seus sábios. Elifaz, um dos 3 amigos de Jó, era temanita. Como que é isso? Jó teve, naquele momento de dificuldade, 3 amigos, né, que foram lá ajudá-los, mas no final atrapalhar, né? E um deles é Elifaz, que ele era um temanita. Vejam que curiosidade, né? Às vezes a gente não tem essa percepção, mas ele era um edomita, descendente de Esaú. Às vezes está falhando aqui, amados, é porque eu estou meio cansado já, mas vai na fé aí que vai dar certo. Como esboço, né? Condenação. Obadias de 1-9 vai trazer a arrogância de Edom e a destruição de Edom. A causa é o antagonismo de Edom. O antagonismo aqui é porque eles eram parentes, né? Eles eram os parentes de Israel, primos, mas ficavam contra. E o dia do Senhor viria. E a consumação, que está em Obadias 15, 16, do 17 ao 21, é a aniquilação completa de Edom e o livramento de Judá. Quando eu disse para vocês do gráfico, ele está no slide de número 38, o primeiro gráfico, né, ele vai mostrar como que era a nação de Israel ali e aonde ficava o reino de Edom, que fica ao sul do mapa. Aí está em inglês, né, Kingdom of Edom é o reino de Edom, e a cidade ali abaixo, que tem uma estrelinha, é Petra, que era a capital. Então, quando o povo de Deus veio para avançar sobre a terra prometida, eles passaram por Edom. E lá no livro de Números, a gente vai perceber que eles não deixam o povo de Israel passar por ali. Além de não deixarem o povo de Israel passar por ali, eles tiveram que dar uma volta. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, eles vão lá e fazem o roubo do espólio, daquilo que sobrou de Jerusalém. Então eles fizeram muita maldade com o povo de Israel. Vejam agora o mapa da extrema direita e ainda está em inglês, mas a região da Palestina hoje está tomando conta do quê? Do reino de Edom. Então quando Deus lançou o julgamento, falou que a nação de Edom seria julgada, ela foi exterminada da face da terra. O último edomita conhecido está no Novo Testamento, logo no início, é Herodes. Herodes foi um dos últimos edomitas conhecidos. Depois dele, não teve nenhum mais, porque a nação foi completamente dizimada e ela nem pertence ao mapa mais. Agora, onde estava Edom, tem a Palestina, que é a região de Israel. O mapa de número 38 nos ensina isso. O mapa de número 39 vai trazer a cidade de Petra. Então, essa cidade, ela ficava, era como se ela fosse entalhada em pedra, como se fosse digamos assim, uma estátua, mas não era. É porque eles aproveitaram as pedras e foram cavando e fazendo com isso, né, buracos, e ali eles moravam. Então eles se achavam, por morar numa cidade assim, se achavam invencíveis, mas ninguém consegue ir contra o Deus dos deuses, né? O Senhor dos exércitos. Então Deus dizima até os que estavam dentro dessas cavernas, eles são dizimados. Então hoje, essa imagem do slide 39 é uma foto atual, não mora ninguém mais lá, obviamente, porque foi tudo destruído já. Aqui termina o profeta Obadias, a gente passa agora para Jonas. Jonas, como visão panorâmica, ele tem a data aproximada de 765 a.C., o autor é o próprio Jonas, o local é Nínive, na Assíria, e o alvo são os ninivitas.
trazendo sobre eles uma mensagem de arrependimento, e os israelitas, trazendo o ensinamento de soberania de Deus sobre as nações. Então, o versículo 4, o versículo 11 do capítulo 4 vai trazer, né, o versículo-chave desse livro, que é justamente: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus vai trazer um ensinamento, acima de tudo, neste livro do profeta Jonas, a misericórdia. O autor, a história é baseada em fatos, sendo assim, presume-se que o próprio Jonas escreveu, são fatos que ele viveu, então presume-se que ele próprio escreveu, né? O livro foi escrito para o reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II, que é aproximadamente entre 793 e 753 a.C., e é a época de grande expansão comercial. Nessa época aqui, Israel estava num domínio absurdo ainda, né? Ainda estava no seu auge, vamos dizer assim. Em forma e conteúdo, o livro é muito parecido com o relato da vida dos profetas encontrado nos livros históricos. Então, lembrem que eu falei com vocês de alguns livros, aliás, de alguns profetas que não têm um livro específico na Bíblia, eles estão nos livros históricos. Então, os relatos de Jonas, eles são muito parecidos com esses profetas que estão nos livros históricos. Do início ao fim do livro, vemos provas da graça e do amor de Deus para todos os povos. Então é uma mensagem muito forte para as nossas vidas, né? O slide de número 43 vai nos dizer como propósito, né? Deus tem um propósito bom para os gentios, então a mensagem de Deus ela tem que atingir, né, também os gentios, não era exclusividade de Israel. Vai ensinar sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus sobre a natureza, que ele controla, né, os fenômenos da natureza e os animais nesse livro, e é inútil tentar fugir de Deus, né? Não adianta. Como contribuição à Bíblia, mostra a preocupação de Deus com o mundo inteiro, seu poder sobre a natureza e inutilidade de fugir dele. Além disso, o livro também prefigura o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Em Mateus 12, 38 a 45 e Lucas 11, do 24 ao 32, compara o ministério de Jesus com o de Jonas, sendo o de Jesus superior. Ambos os textos veem o grande peixe de Jonas como uma figura do sepultamento de Jesus, o que faz Jonas um tipo de Cristo. Lembrando da tipologia, né? Josué, Moisés, um tipo de Cristo. Jonas também é um tipo de Cristo. Como curiosidade, né? Os marinheiros entenderam a descrição de Deus feita por Jonas como característica da deidade superior. Porque nas religiões do Antigo Oriente Médio, o Deus Supremo era normalmente o mestre dos mares. O hebraico para grande peixe e o grego para grande peixe, que também está em Mateus 12, 40, né? São termos gerais para uma enorme criatura do mar. Não necessariamente, importante é isso, mas possivelmente uma baleia. Na palavra de Deus a gente não vê a palavra baleia, é um grande peixe. Quando você for pregar, você aprenda isso. Não fala que Jonas estava na barriga da baleia. Jonas estava na barriga do grande peixe. Os assírios, em vez de numerar anos, associavam esses períodos à vida de certos governantes e homens poderosos. Vejam como que era a cultura assíria naquela época. O rei era como se fosse um deus. Então eles nem numeravam os anos. Era a vida do cara. O cara estava no reinado, aquilo servia de contagem de tempo, né? Isso é uma curiosidade forte para as nossas vidas. Como esboço do livro, a vida de Jonas, ela vai nos ensinar a desobediência,
E a gente vai aprender que a gente não deve ser desobediente em Jonas 1, porque o tópico é a fuga. Jonas 2 é a disciplina, que o tópico é a volta. Isso tudo acontece no mar Mediterrâneo. Por quê? Jonas vai e toma caminho diametralmente oposto ao que Deus havia ordenado. Então ele está em Jope, ele pega o navio e vai para Tarsis. Deus tinha mandado ele para Nínive. São extremos. Tarsis fica à esquerda no mapa, Nínive fica à direita. Então ele pega o navio e foge. Aí vem a disciplina do Senhor sobre a vida dele. No capítulo 3 é uma pregação, ele vai pregar o arrependimento, é o tópico. E o capítulo 4 é o descontentamento, que ele prega, o povo se arrepende e ele fica aborrecido com isso. Traz-nos uma reflexão. E aonde que está isso? Em Nínive. O que acontece com a vida de Jonas que precisa nos ensinar? Vejam bem, Jonas ele faz uma afirmação para Deus no capítulo 4 e diz assim, ó, no versículo 2, e orou, o Senhor disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amados, a fé de Jonas, ela nos assusta. Mas você está falando uma besteira, professor. Não estou não. A fé de Jonas nos assusta. Ele fugiu porque o contexto de Nínive, dominada pelos assírios, era uma cidade perversa e má. E ele sabia que se ele pregasse, Deus ia perdoar, porque o povo se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Então ele está dizendo assim, eu já sabia. Por isso que eu não queria vir para cá, porque eu ia pregar, eles iam se arrepender e isso ia perdoar. Vejam a fé desse homem. Antes mesmo de tomar estrada, ele já sabia que Deus ia perdoar. Talvez vocês possam entender de maneira diferente do que eu estou explicando. Mas isso precisa nos ensinar. Será que eu e você temos a mesma percepção de Jonas com relação àquilo que Deus pode fazer? Reflita isso. Que Deus abençoe a sua vida. Termina aqui a aula de introdução ao Antigo Testamento. Nós falamos hoje de 6 profetas menores e na semana que vem a gente vai dar continuidade com os últimos 6 para nos prepararmos para a aula. Que Deus abençoe a sua vida e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos voltar a viver normalmente num momento muito breve. Amém? Deus abençoe.